Bom dia, cá estou eu de volta novamente. Hoje eu quero falar, como prometi nos vídeos anteriores, se não viu, aconselho a ir ver, mas prometi que ia falar sobre a declaração amigável. E, de facto, a declaração amigável em caso de acidente é a nossa melhor amiga. E porquê? As razões até são várias. Ou seja, porque que a questão deve ser posta assim? A questão é, porque é que a gente nunca deve chamar a polícia? Eh, Basicamente é isto. Ahm, Quando a gente tem um acidente, temos duas opções. Bom, temos que reparar os danos, como é óbvio, isso, não é preciso dizer, mas para isso temos duas opções. Uma é chamar a polícia para identificar as pessoas e tomar conta do caso. A outra é fazermos uma declaração amigável. Vamos imaginar que você, que me está a ouvir, tem um acidente. Então chama a polícia. Não quer fazer a participação amigável, ou a outra parte não quer. E pronto. E a melhor solução que as pessoas que acham é chamar a polícia. Pois bem. Então, eu vou-lhe dar aqui dois, dois exemplos. Basta. Imagine que você não é culpado do acidente. Pronto, não foi vítima. Mas então é assim. A polícia, quando chega a um acidente, pronto, a primeira coisa que faz, enfim, além, a primeira coisa que se faz sempre é restabelecer a segurança das outras pessoas. A seguir, identifica os intervenientes. E imediatamente a seguir, a primeira coisa que faz é o teste do álcool. E aí é que as coisas podem começar a complicar. Então, agora imagine, você não é culpado, mas bebeu umas cervejitas e faz o teste e acusa álcool, uma taxa que já não seja permitida. Não quer dizer que esteja alcoolizado, mas pronto, aquela taxa já não é permitida. A partir daí, além de ser, se não é, passa a ser o culpado do acidente e a partir daí é tratado como se fosse um criminoso. Ou seja, é levado, tem que ir a responder em tribunal por estar a conduzir embriagado. Hum, A companhia de seguros também não assume os riscos, não assume a culpa, ou seja, até pode indemnizar a outra parte, mas depois vai-lhe pedir o dinheiro de volta, e isso é mesmo assim. Mas agora vamos imaginar que não tem álcool, pronto, não bebeu nada, está perfeitamente consciente, é um condutor consciente e por isso sabe que não pode beber se conduzir e está nessa situação. Mas vamos imaginar que a polícia chega à conclusão que a causa do acidente, porque depois é a polícia que vai decidir, ou, hum, aconteceu porque você fez uma manobra perigosa, ou não respeitou um sinal de prioridade, ou não parou num stop, por exemplo, isso aí é extremamente grave, como sabe, e aí vai ter mais outro problema. Pronto. Ou seja, uma contraordenação grave, e lá voltamos ao mesmo. Hum, Fica sem carta, porque não parou no stop, por exemplo, se não parar no stop, fica sem carta. Vai a tribunal e fica sem carta. Vamos imaginar que desrespeitou um sinal de velocidade.
e por isso teve o acidente. É a mesma situação. Portanto, é só problemas para si. Agora, caso não, não recorra a esse meio e fizer a declaração amigável, ora, todos esses problemas desaparecem. Primeiro, porque indo pela declaração amigável, todo o processo é muito menos burocrático. Pronto. Há menos entidades envolvidas. Pronto. As companhias de seguros já não têm que ir pedir os dados à polícia ou ao Ministério Público. Já em caso, pronto, pode já não haver tribunais. Pronto. E não há multas para ninguém. Pronto. Mesmo que você se estiver embriagado, não há teste de balão, não há nada. Portanto, as companhias de seguros depois entendem-se e não lhe vão fazer teste de álcool, não vão ver, mesmo que, pronto, alguém tem que ser o culpado, é assim, a companhia de seguros, pronto, se achar, a sua companhia de seguros, se achar que você que é o culpado, vai indemnizar a outra parte e acabou, você só tem seguro, pronto, é para isso, e é para isso que serve. Agora, há aqui uma outra situação, que às vezes é muito recorrente. É assim, você até quer fazer a participação amigável, mas a outra pessoa, pronto, tem medo, ou não sei o quê, ou desconfia de si, pronto, e por segurança não quer fazer. É assim, há aqui alguns truques para isso. Valem o que valem, mas é assim. eh, Como é que eu lhe vou explicar? Para, para convencer a outra parte, ou para ser mais fácil convencer a outra parte a fazer a declaração amigável, uma das coisas que me ensinaram a mim é que é assim, a melhor forma que é a mais eficaz, não quer dizer que funciona 100%, mas é a mais eficaz, ou pelo menos, enfim, é a que funciona melhor. É a gente dar-se logo como culpado. E até pedir desculpa, pedir logo desculpa à pessoa, ponto, fui culpado, distraí-me, não sei o quê e tal, ponto, eu sou o culpado, peço desculpa e tal. Normalmente, esse é um método que se pode utilizar em que faz com que a outra pessoa fique logo mais confiante. Pronto. Porque já não se, pronto, já a outra parte já se está a dar como culpada, pronto, pronto. Porque normalmente as pessoas, como é que é dizer, têm medo que sejam enganados pela outra parte. Pronto. Só que é assim, a gente dar-se como culpado logo ali no local do acidente para convencer a outra parte a fazer a declaração amigável, isto não quer dizer que nós sejamos os culpados, porque quando se faz a declaração amigável, quem vai definir quem é que é o culpado do acidente são os peritos das companhias de seguros, mas isso a posteriori. Pronto, as pessoas depois vão se reunir, não sei como é que esse processo funciona, se é por presencialmente, se é por, por e-mails ou isso não sei como é que funciona. O que é certo, os peritos depois, a posterior, é que vão decidir quem é que foi o causador do acidente. Portanto, aquilo que a gente disser no local não vale nada. Portanto, até mais, a gente pode pensar que o acidente, que nós não somos culpados, enfim, por aquilo que a gente entende, não é? E depois podemos ser surpreendidos e nós é que somos a culpa pode nos ser atribuída a nós. Isto depois são os peritos é que decidem essa parte. Nessa parte a gente não tem intervenção nenhuma. Por isso, se algum dia tiver um acidente e caso a outra pessoa não queira fazer a declaração amigável, não perca tempo. É assim, deia-se logo como culpado, porque isso normalmente ajuda a outra pessoa a fazer a declaração amigável.
Agora, quais são os cuidados que se devem ter nesta situação? Hum, Primeiro, a gente deve saber preencher bem a declaração amigável. A declaração amigável, não, aquilo não é difícil de se preencher, eu já preenchi várias, pronto, embora é sempre bom a gente procurar alguém que nos ensine a fazer a declaração amigável. As escolas de condução servem para isso, as escolas de condução sabem ensinar isso, melhor do que eu não lhe vou aqui ensinar como é que se preenche uma declaração amigável, porque não tenho formação para isso. Pronto. E não quero correr o risco de estar aqui a enganar ninguém. Por isso deve ser ensinado pelas pessoas que têm competência para ensinar isso. Mas as escolas de condução sabem fazer isso. As companhias de seguros também têm todo o interesse em ensinar os seus clientes a preencher corretamente a declaração amigável. Por isso, o seu mediador de seguros, de certeza absoluta que ele sabe ensinar isso, e certamente até se calhar nem lhe vai cobrar nada por isso. Portanto, por isso, recorra a um perito, ou um mediador de seguros, onde contratou o seguro, porque eles sabem, há aqueles alertas que convém observar, e eles são as pessoas indicadas para o alertar para aqueles pontos que são essenciais. E é sempre bom a gente saber preencher uma declaração amigável. E além disso, além de que, portanto, todo o processo burocrático desaparece todo, porque já não há polícia envolvida, mesmo que você tenha cometido uma contornação grave, não fica sem carta, porque o maior problema da gente chamar a polícia é que corre o risco de ficar sem carta. Portanto, ou porque tem álcool, ou porque cometeu uma contornação grave, e isso, além do problema que a gente tem, ainda vai ter outro no tribunal, porque cometermos uma contornação grave, ou até mesmo um crime. Pronto. E somos considerados criminosos. Por isso, um conselho que eu lhe dou é assim: faça sempre a declaração amigável. Se a outra parte não aceita, é como lhe disse, dê-se como culpado, que a outra pessoa já normalmente fica mais sossegada e aceita fazer essa parte. Eu vou aqui muito rapidamente dar-lhe um caso que aconteceu, em que uma pessoa, porque não, não fez a declaração amigável, ficou com a vida feita num caos, onde praticamente ficou com a vida totalmente desgraçada, porque chamaram a polícia e, e a pessoa, pronto, ficou culpado. E é claro, se tivesse feito a declaração amigável, nada disso tinha acontecido, e ficou com a vida completamente desgraçada. O caso é o seguinte: isto não é para convencer ninguém, mas é só para demonstrar o que pode acontecer a qualquer um de nós. Houve um senhor, que no caso era camionista, e teve um acidente. Teve um acidente e a outra parte era um Mercedes novo. Pronto, ora, um Mercedes, já sabe, são carros que custam muito dinheiro, e ele que parece era assim um modelo, uma gama assim elevada. Pronto, aquilo, nem toda a gente tem dinheiro para comprar, para pagar aquilo, né? Porque são. Não sei de quem, é assim, eu não sei de quem era, não, eu não consegui perceber quem foi o culpado. Não sei se o culpado foi o camionista ou se foi outra parte. Essa parte eu não consegui perceber. Aquilo que eu soube, ponto, a conversa que eu ouvi, é que chamaram a polícia. Também não sei porque é que chamaram a polícia. Isto também não foi adiantado. E a polícia veio e lá está, identifica as pessoas e faz tudo aquilo. E, claro, a primeira coisa que fez foi fazer o teste do álcool aos dois condutores. Bom, e aí é que a coisa
estragou-se, porque o camionista tinha bebido uns copos, certamente era a seguir o almoço, com certeza, lá veio um bocadinho mais, cá a conta, e deu uma taxa superior a 0,49. Ou seja, 0,50 a gente já está tramado. Bom, é claro que o homem ficou sem carta. Agora imagina a desgraça deste homem. O homem ficou sem carta. Automaticamente ficou sem carta. Se não era culpado, passou a ser o culpado do acidente. A companhia de seguros pagou o carro, como é a obrigação deles. A seguir foi ter com o homem e disse-lhe: olha, tu estavas bêbado, tinhas uma taxa, agora não sei qual era, ela era, mas acusou uma taxa proibida. Agora como é que tu queres pagar o carro? Queres pagar as prestações? Tens dinheiro para pagar o carro pronto? Pronto, a gente pagou, agora queremos o dinheiro de volta. Pronto. O problema do homem, no caso de que era camionista, hum, no caso dele é um caso particular, porque assim, o homem faltava-lhe meio ano para ir para a reforma. Agora, tem que pagar o carro pronto, o carro, que aquilo é caro, tem que o pagar. Não sei se ele tem dinheiro para isso, não. Se não tiver dinheiro, vai ter que vender a casa ou ficar com a reforma penhorada. Não, pronto, essa parte eu não sei como é que é, não sei a situação da pessoa. E é assim, não pode ir ganhar o dinheiro porque ficou sem o trabalho. Porque era camionista e se é camionista não pode ir ganhar dinheiro porque ficou sem carta. E mesmo que quando ele puder recuperar a carta, já, assim, já tem idade a mais e já não lhe vão dar a carta. Ou seja, ele vai ter que arranjar o dinheiro por outros meios. Hum, o que aconteceu a seguir eu já não faço ideia, mas escusado será dizer que aquele homem ficou com a vida feita num sabe-se lá como, nem sei o adjetivo aqui, mas que ficou com a vida desgraçada, ficou, porque certamente se não tiver o dinheiro para pagar o carro, ou vem da casa, ou se não tiver casa, não sei como é que é, ou fica com a reforma penhorada. Aliás, neste caso em concreto, não fica com a reforma penhorada porque ainda não a tem. Certamente poderá vir a receber a reforma quando chegar à altura de a receber. E aí essa ninguém lá vai tirar. Mas se não tiver meios para pagar de outra forma, certamente vão-lhe cobrar a reforma. Vão-lhe tirar parte da reforma para ti. Isso é de certeza absoluta. Isto é um exemplo do que pode acontecer quando a gente não faz a participação amigável se tivermos o acidente. Quando a gente chama a polícia, é assim, as pessoas devem pensar duas vezes antes de chamar a polícia, porque no caso, se vier a polícia, no caso da gente sermos culpados, além de já termos um problema, ainda vamos ter que lidar ainda com outro, às vezes ainda maior, como é o caso deste senhor. A mensagem é esta. Portanto, pense duas vezes antes de chamar a polícia. Faça tudo para convencer a outra parte a fazer a declaração amigável, porque isso é bom para as duas partes. A declaração amigável não tem menos valor do que chamar a polícia para as companhias de seguros. Tudo é mais rápido, o processo é muito mais acelerado, é só preencher aquilo e entregar aos peritos. Neste caso concreto, nunca se esqueça, mas eu já falei nisso nos vídeos anteriores, portanto, se não viu, vá lá ver. É sempre importante as provas do acidente, fotos e tudo o que for relevante, deve ser juntado ao processo, isso deve ser entregue às companhias de seguros juntamente com a declaração amigável.
já é também muito importante fotografar os documentos da outra pessoa, do condutor, a carta de condução, especialmente a carta verde. Uma fotografia ajuda muito. As fotografias são uma grande prova. Eu quando, olha, no caso, a última declaração que eu fiz, eu não fui culpado no acidente, foi um toque que me deram, no caso até foi no caminhão. Todos os documentos da outra parte, carta de condução, o livreto do condutor, do caminhão, a carta verde, fotografei isso tudo e mandei tudo para a empresa. Isso é porque basta uma letra mal, um número mal copiado e está tudo estragado. Por isso, olha, eu não vou, o vídeo vai ficar por aqui. Se não sabe preencher a declaração amigável, vá preventivamente pedir ajuda a quem lhe sabe ensinar a preencher a declaração amigável. Isso é muito importante. E já agora, conduza sempre com cuidado. Até um próximo vídeo.